O dízimo na antiga aliança e a continuidade na nova aliança. Os três principais pilares que eram sustentados pelo sistema de dízimo e ofertas eram eles: o templo, os levitas e sacerdotes e os órfãos, viúvas e estrangeiros. O sistema do dízimo e ofertas era responsável pela manutenção do culto, estrutura e funcionamento do templo. O primeiro pilar era o próprio templo, que representava a presença de Deus. Portanto, o dízimo e ofertas sustentavam o pilar, metaforicamente falando, a presença de Deus no templo. Malaquias 3:10 é dito que o dízimo devia ser levado à casa do tesouro. O dízimo do Senhor, para que houvesse suprimento na casa do Senhor. A presença de Deus estava ali no templo. O segundo pilar, representado pelos ministros, sacerdotes e levitas, representavam o serviço de Deus, a prestação de serviço a Deus. A Bíblia fala que os levitas não receberam herança. Vai lá em Números 18:21. E Deus falou claramente que todo o dízimo de Israel seria dado aos levitas como herança, porque eles cuidavam da manutenção do tabernáculo. Terceiro e último pilar, representado pelos órfãos, viúvas e estrangeiros, metaforicamente representando o coração de Deus. Ora, a lei mosaica não separava a adoração a Deus da responsabilidade social. Por isso que havia esse cuidado de poder assistir órfãos, viúvas e estrangeiros. Então nós vemos os três pilares. O primeiro pilar sustentava a presença de Deus, o templo representando Deus. O segundo pilar sustentava os ministros, sacerdotes e levitas, ou seja, sustentava o serviço a Deus. O terceiro e último pilar, os órfãos, viúvas, estrangeiros, representado pelo coração de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Essa passagem em relação aos órfãos e viúvas se encontra em Deuteronômio 14, 28 e 29. Nós vamos para o Novo Testamento e vamos entender essa continuação desse sistema de dízimo e oferta. De uma forma um pouco diferente, mas tem tudo a ver com aquilo que acontecia no Antigo Testamento, hoje como um cumprimento daquilo que acontecia na Antiga Aliança. O templo, naquele tempo, representando Deus. A presença de Deus estava ali. Hoje o templo são as pessoas, os salvos. A presença de Deus está no coração da igreja, dos salvos. E para manter a presença de Deus no coração da igreja, o que tem que ser feito? Ministrar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra, doutrinar o povo.
à luz da Bíblia. Quando isso acontece, a Bíblia fala lá em Gálatas 6,6, que aqueles que estão sendo beneficiados espiritualmente devam retribuir materialmente, isto é, com dízimos e ofertas. Lá o apóstolo é claro em dizer, fazer participante de tudo, inclui tudo, todos os benefícios que a igreja recebe em termos materiais, deva partilhar com a liderança, os ministros que Jesus Cristo constituiu para continuar abençoando a igreja, enriquecendo a igreja, possibilitando que a igreja cresça, espiritual, moral, etc. É o que está escrito em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com o objetivo de edificar a sua igreja. É esse ministério, esse ministério eclesiástico, esses dons ministeriais, que é responsável pelo crescimento e o bom andamento da obra de Deus, que tem o direito de receber dízimos e ofertas. Foi Jesus que declarou, lá em Lucas 10, versículo 7. E dizia Jesus, o obreiro é digno do seu salário. Então nós vemos o cumprimento do primeiro sustentáculo, da primeira coluna, o do primeiro pilar. O templo hoje representa a igreja. A igreja está sendo abençoada espiritualmente e retribui materialmente, com dízimos de ofertas. Os ministros naquele tempo, no segundo sustentáculo, na segunda coluna, eram os sacerdotes e os levitas, que inclusive os levitas eram responsáveis pela parte da música, pela parte da manutenção do templo, reparo no templo, consertar algumas coisas que precisavam ser consertadas no templo. Né? Eles atuavam nessa área, além de serem responsáveis pelo ensino, ensinavam o povo no pátio. Então, esses ministros representam aqueles que foram constituídos por Jesus, conforme já citei aqui em 4:11, nos Efésios. E o terceiro e último pilar, ou coluna, ou sustentáculo, são termos sinônimos, representam os órfãos e as viúvas estrangeiros, continuam existindo. Por isso que no Novo Testamento, Tiago 1:27 vai dizer que a verdadeira e pura religião para com Deus o Pai é visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e se preservar da corrupção do mundo. Isto é, adoração a Deus, amor a Deus e amor ao próximo. Como é que vai haver assistência social em relação aos pobres, necessitados, viúvas, etc., se não houver esse sistema de contribuição no Novo Testamento? É impossível. Então fica aqui esta palavra. E só para fechar, lá em 1 Coríntios 9, versículo 13 e 14, ali o apóstolo é claro em dizer que assim como os sacerdotes e os levitas eram beneficiados e mantidos pelo templo, que aqueles que servem a Deus hoje sejam mantidos também pelo templo, isto é, pelo sistema de dízimos e ofertas. Valério Monte.